Certo. Esse programa Desenrola, né, de facilitação de renegociação de dívidas, ele de alguma forma ajudou? Ele foi efetivo? Ele é um desdobramento do que aconteceu no auge da crise da Covid, né, quando o governo lançou programas específicos, né, para segurar as empresas naquela época. Depois, passada aquela primeira crise, ele lançou um programa para ajudar as pessoas físicas, né, que foi o primeiro Desenrola. E agora ele está voltando o Desenrola para a pessoa jurídica também, que é aquelas pessoas que renegociaram na época da Covid, por aqueles programas especiais, e que ainda continuam em dificuldade, para ele ter uma oportunidade de fazer nova repactuação. Perfeito. Bom, a gente falou aqui da expansão física e digital. Queria saber se existem outros planos aí para o futuro do Sicoob. O que está sendo planejado? Olha, a gente tem que continuar evoluindo, né? Então, nós estamos aí atentos tanto no desenvolvimento dessas novas tecnologias todas, né? Na própria expansão física, né? E vamos trabalhar para ver se a gente continua nesse ritmo de crescimento que a gente está, de a cada 3 anos, a gente conseguir dobrar de tamanho. Dobrar de tamanho. Dobrar, para ter uma noção, assim, como é que foi nos últimos 3 anos? Saiu de quanto e foi para quanto? Não, aí são vários os parâmetros que a gente, né, são analisados, mas em termos de resultados, por exemplo, né? Se a gente pegou, eu falei, nós fechamos com 1 bilhão. Se a gente olhar há 3 anos atrás, nós fechamos 330, 300... Mais que dobrou, então, né? A cada 3 anos, em 3 anos, a gente dobra, né, de resultado. Certo. Bom, o Sicoob funciona, tem cartão de crédito também? Nós temos todos os produtos, né, tipicamente financeiros. Além desse, né, então, nós temos o cartão, nós temos a empresa de consórcio próprio, nós temos a administradora de cartões, nós temos a nossa maquininha, né, de cartões. Então, a gente tem todo esse arcabouço, vamos dizer assim, do sistema financeiro, a gente também opera com ele. Perfeito. Então, para quem está nos assistindo, como ter acesso aos produtos Sicoob? Bom, aí hoje tem 2 formas, né? A mais simples é entrar na loja ou da Apple Pay ou na Google Store. Na Google Store, baixar o aplicativo do Sicoob e vai se associar por ali. Simples e fácil. Esse é simples e fácil assim. A outra, encontrou uma placa do Sicoob, uma agência de Sicoob, se dirija ao atendimento que vai poder fazer ou a associação ou digital ou física. E a partir daí você escolhe se quer ter um atendimento 100% digital ou se você quer ter atendimento misto ou físico. Aí é partir para o negócio. Certo. Vamos falar um pouquinho aqui do Arno Kerkhoff, né? Queria que o senhor falasse a respeito de si mesmo, a formação, carreira, família, pode ficar à vontade. Bom, eu sou natural do Espírito Santo, sou de Santa Maria de Itibá, de formação sou engenheiro agrônomo, comecei minha vida profissional como extensionista rural e depois, sendo conhecido na minha cidade, onde eu passei a trabalhar pelo Incaper, hoje Incaper, a cooperativa agropecuária passou num processo de eleição de novo conselho de administração, nova diretoria, e aí me convidaram para ser um candidato. Eu venci a eleição e saí de uma empresa de economia mista, né, quase que estatal, e fui trabalhar, fui ser presidente da cooperativa agropecuária. Dentro dela, depois, nós constituímos a cooperativa de crédito, né, e estamos aí até hoje, né? Sou casado, tenho 4 filhos, então estamos hoje dedicado a vida ao sistema financeiro cooperativo. Da área de agronomia para o mercado de crédito. Na área da engenharia agronômica, né, a gente tem 2 cadeiras que eram muito pesadas, inclusive na universidade, no tempo quando eu fiz a universidade, que era justamente economia e administração. Então, a gente tem uma formação, né, da engenharia adequada para isso. Mas, lógico, para entender do sistema financeiro, a gente teve que estudar muito
depois fiz uma pós-graduação na área, né? Então a gente está aí. Perfeito. Mas, Rafael, eu ainda queria falar de um outro aspecto, né? Nós falamos até agora da instituição financeira. Mas como cooperativa, nós temos uma atuação social muito forte. Era o ponto onde eu ia chegar, mas que bom que o senhor citou. Então, nós temos aí as cooperativas, né? O cooperativismo ele é regido por princípios, né? São 7 princípios, e o 7º princípio fala do interesse da cooperativa pela comunidade onde ele está inserido. Então, a gente tem o Cicobi aqui do Espírito Santo, nós temos, deve ser uns 30 projetos ou programas sociais diferentes que a gente atua. Desde educação, esporte, lazer, saúde, né? Mas o destaque que eu daria, nós constituímos um fundo específico para destinar recursos do nosso resultado para um fundo de investimento social, para a gente atender projetos de instituições assistenciais, tipo a PAI, né? Casas de acolhimento, que essas entidades, elas têm projetos, mas não têm recursos. Então, nós constituímos esse fundo. E o ano passado, nós investimos nesses projetos cerca de 3 milhões e meio de reais em 150 projetos, 153 projetos diferentes, que a gente faz um edital, e que beneficiaram 94 mil pessoas só nesse um programa. Para esse ano, no 6º edital, 6º ano que nós estamos fazendo esse projeto, nós recebemos 481 projetos que estão aptos, que atenderam às regras do edital, né, do regulamento desse fundo, e que agora vão ser avaliados e selecionados, e aqueles que passaram pelo crivo, limitados também o orçamento que a gente tem, a gente vai aprovar. Vai apoiar financeiramente esses projetos. Isso vai ser por meio de edital que vai ser lançado? Já edital que teve aberto do dia 1º de março ao dia 31 de abril, onde nós então recebemos, foram próximo a 500 projetos que foram apresentados, mas que alguns não completaram a inscrição ou não atenderam algum quesito do regulamento, né? E agora nós temos 481 que vão ser analisados, avaliados, e aí aqueles que chegarem na final, a gente apoia esses projetos, então, nas comunidades onde a gente atua. Perfeito. Bom, para a gente prosseguir aqui, queria falar um pouquinho sobre mercado de trabalho, carreira. O Cicobi tem um programa de valorização aí para os jovens talentos. Se o senhor quiser falar a respeito. A gente tem... O Cicobi é feito de pessoas. Tanto se a gente olha para o mercado, né, nossos associados são pessoas, então qual o nosso diferencial? Digo, é o atendimento, né, a gente atende cada um das pessoas que entram no Cicobi para fazer um negócio, procurar uma informação, adquirir um produto ou serviço, ele não está entrando ali como cliente, ele está entrando como um dos donos. E como dono ele tem que ser atendido. E assim também, quando a gente olha para dentro, né, nossos colaboradores, além de serem associados, mas são pessoas. Então, a gente tem aí programa de capacitação, tem plano de desenvolvimento de carreira, né? Nós temos uma universidade corporativa que tem atuação nacional, que oferece uma série de cursos para crescimento dentro do próprio sistema, ou se ele amanhã depois achar que não está bom dentro do sistema, mas formamos pessoas para o mercado também, né? Não é o objetivo nosso, mas é a realidade de mercado. E aí isso produz para a gente também um resultado positivo, né? Nós somos, pelo 2º ano consecutivo, na pesquisa da GPTW, nós somos considerados, temos a 2ª posição no Espírito Santo como a melhor empresa para se trabalhar entre as grandes empresas aqui no estado do Espírito Santo. Que legal. E tem vaga aberta? É comum haver processo de seleção de novos? Tem, e sempre estão abertos, basta entrar no site, trabalhe conosco, né? Lá tem um pequeno currículo para preencher, e à medida que aquela aspiração que o candidato apresenta, quando surgir vaga, ele é comunicado, entra no processo seletivo e sem
sem discriminação nenhuma. Tem alguma área profissional, algum tipo de profissional que tenha maior demanda por parte do Cicobi? Olha, se a gente olhar no geral, né, a maior demanda é quem tem formação ou na área de economia, administração ou ciências contábeis, que é a área afim do negócio financeiro, né? Porque você tem que entender ou de administração, economia ou contabilidade para você atuar atendendo na ponta. Lógico, com especializações, com certificações que são necessárias, que são exigidas pelo mercado financeiro hoje, né? Certo. Bom, queria agradecer a presença do senhor aqui, tá? Muito obrigado, uma honra falar aí sobre o sistema Cicobi. Se o senhor tiver alguma consideração final, algo para colocar. Para nós foi uma oportunidade, né? Nós estamos comemorando 35 anos, né, aqui no Espírito Santo. Eu acho que temos... uma data que merece ser comemorada, né, pelas conquistas que a gente fez. Nós falamos aqui, nós somos 760 mil associados aqui no Espírito Santo. Nossas cooperativas começaram todas muito pequenas, né, 25, 30 associados cada uma. Então, nós começamos muito pequeno, muito incipientes, e fomos crescendo, fomos desenvolvendo, fazendo dever de casa, estudando muito. E hoje a gente é reconhecido aí tanto no meio empresarial, no meio governamental, né? E o próprio Banco Central enxerga as cooperativas de crédito e dá aberturas. Ele abre o mercado para a gente, por outro lado, ele também nos aperta, né? Nós temos hoje fundo garantidor próprio do sistema cooperativo, que é a FGCOP, que garante os depósitos. É um fundo garantidor diferente. Ele garante as mesmas condições que o fundo garantidor de depósito dos bancos, né, das demais instituições financeiras. Então, a gente tem que zelar temos que ser muito responsável pelas economias de 730 mil pessoas, 760 mil pessoas que a gente cuida né? dos recursos, das economias. Né? Das economias. Se a gente replicar isso para... considerando que vamos botar 4 pessoas em média numa família, né? Ver aí quantas pessoas dá isso aí que, Nossa, é muita que a gente gente, impacta aqui no estado do Espírito Santo e nos outros, principalmente no estado do Rio e estado da Bahia também, a gente está atuando. Perfeito. Este episódio está disponível nas edições impressa e digital do jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.